Queridos, boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio, neste horário nós estaríamos na nossa igreja se não tivesse esse lockdown, todas as igrejas fechadas, nós estaríamos lá começando o culto que nós denominamos mesa cirúrgica, onde Deus tem realizado muitos milagres. Mas como a igreja está fechada, eu estou fazendo essa live, como eu tenho feito já algumas quartas-feiras e aos domingos, diretamente da minha casa, porque eu também estou na idade de risco, eu e a minha esposa, e a gente não está podendo se expor. Mas estamos aqui porque nada pode nos separar quando Deus deu inteligência ao ser humano para termos essa comunhão online, pela internet, pelo Facebook. E eu quero dizer a você que me alegro muito por ter você aí. Saudosos estamos todos daqui da minha casa, de todos os irmãos da igreja, mas estamos cumprindo. Eu só começo sempre dizendo, isso vai passar. Deus tem compromisso com aqueles que o buscam em primeiro lugar, que o louvam e que têm a sua vida no altar de Deus. Quero dar as boas-vindas a você que está nos assistindo pela primeira vez. Eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, e nosso endereço aqui em São Gonçalo, no município, na cidade metropolitana do Rio de Janeiro, do estado do Rio, e estamos sendo assolados por mas o nosso endereço é a Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Temos ali o nosso lugar de culto e os nossos cultos nós realizamos todas as quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã e à noite às 19 horas. O sábado é separado para juventudes, para aniversário, para reuniões de casais. Isso aos sábados, sempre às 19 horas. E nas segundas-feiras, nós temos uma reunião de casais, é chamado Casados para Sempre. Temos o casal que trabalha nesse sentido, nosso querido irmão Israel e sua esposa Tatiele, e nós damos o diploma de Casados para Sempre. Então é um prazer muito grande estarmos participando dessa live. Eu quero declarar a soberania de Deus na nossa vida. Antes da palavra que Deus colocou no meu coração, vamos cantar um cântico. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. Na presença dos deuses,
a ti cantarei louvor. Esse cântico eu gosto porque esse autor diz que na presença dos deuses, são tantos deuses nesse mundo, na presença desses deuses, Deus não são só imagens e esculturas, não. Deuses podem ser nosso dinheiro, o nosso salário, a nossa cultura, a nossa família, talvez o seu cabelo, talvez o seu porte. Tudo isso pode ser um Deus para você. Às vezes você se apega mais a isso do que a Deus. E o autor desse cântico diz isso: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração. Não é uma parte do coração, mas de todo o meu coração. Eu não vou dividi-lo, não vou dividir nosso Deus, o meu Deus, com nada que possa tirar o lugar central do nosso coração, do nosso Deus. Então esse cântico eu gosto sempre de cantar, é um cântico antigo, diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores, na presença das coisas que eu mais me importo, das coisas que eu mais gosto, que nada disso é ruim, ter dinheiro, ter uma família ótima, ter um porte bonito, ter um poder, ter uma instrução saudável, ter uma educação, ser elogiado, tudo isso é ótimo, mas essas coisas não podem roubar o lugar de Deus, que é o nosso coração. Ele diz: e eis que estou à porta do coração e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou fazer nele morada. Então, o próprio Deus diz que Jesus, através do seu Espírito, vai entrar no nosso coração e vai fazer dentro dele morada. Como uma mulher que foi perdoada por Jesus, e ela, querendo ser grata a Deus, querendo demonstrar esse amor que Jesus teve por ela, ela entrou numa casa de um dos chefes da sinagoga, coisa que era impossível para uma mulher, romper uma reunião de homens, ainda mais sendo ele um homem de poder. Ela não se importou com isso, e ela rompeu aquela casa e foi até onde Jesus estava, e jogando-se aos pés de Jesus, ela, chorando, começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e com os seus cabelos ela passou a enxugar os pés de Jesus. E logo o dono da casa disse: será que esse homem, sendo quem ele é, o que dizem dele, que ele é o Messias, que ele é o Jesus Todo-Poderoso, que ele é o Filho de Deus, não vê quem é esta mulher? Porque aquela mulher que estava aos seus pés, dela foi tirado espíritos imundos, foi liberta quando queriam matá-la. E será? O homem não havia se lembrado disso, mas lembrou daquela mulher quem ela era, desprezada, que queriam apedrejá-la. Será que ele não vê quem é essa mulher e permite que ela esteja aos seus pés? E Jesus, olhando para aquele homem, disse assim: eu, quando cheguei aqui na sua casa, nem com um beijo, com um ósculo, você me saudou. Essa mulher está ajoelhada aos meus pés, chorando e lavando os meus pés com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos, porque ela sabe o bem que ela recebeu. E esse cântico diz assim: Senhor Jesus,
quero beijar teus pés. Senhor Jesus, quero beijar teus pés, como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, quero beijar teus pés, como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Aquele homem não sabia que Jesus havia feito aquela mulher. E ela ficou grata a Jesus pelos demônios que foram tirados do seu corpo, pela libertação da morte, pela vida que ela recebeu de Jesus. Ela ficou grata, ela se expôs para morrer, ela poderia ser apedrejada, mas ela se expôs sem medo, sendo grata ao amor de Jesus por ela. Quantas pessoas com essa pandemia, igrejas fechadas, têm se esquecido do Senhor Jesus? Quantas pessoas só leem a Bíblia, só oram, só adoram a Jesus nos templos? A verdadeira adoração a Jesus vem de um coração grato, que não se esquece. Mesmo não tendo cultos nas igrejas, a pessoa faz o culto em casa para Deus. Você tira um tempo do seu precioso tempo, que você tem 24 horas do seu dia. E Salomão sempre fala isso, que no capítulo 5 do livro do Eclesiastes, que nós deveríamos sabermos administrar o nosso tempo. Buscar a Deus, ter um tempo para Deus, ser agradecido a Deus pela Covid não ter chegado à sua casa, à sua família, pelos livramentos, pelo alimento, pelo seu emprego, pela sua empresa. Ser grato por não ter faltado, ou não estar faltando nada a você. Eu sou grato a Deus todos os dias. Você pode dizer, o senhor é um pastor? Sim, mas antes de ser pastor, eu sou ser humano. Eu sou marido, eu sou pai, eu sou avô. Eu tenho que agradecer muito a Deus. Muitos não tiveram esse privilégio. Eu sou grato a Deus pelos filhos, pelos netos, pelos irmãos em Cristo que eu considero filhos. Netos eu ganhei na igreja. Bisnetos eu ganho. Eu ganhei e ganho quando, sendo pastor da igreja, eles me respeitam como o anjo da igreja, como pastor, como pai. Por isso essa mulher fez isso. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, quero beijar teus pés, como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus,
Quero beijar teus pés, como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Você diz amém, você diz graças a Deus. Olha, queridos, eu sou pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo e estamos fazendo essa live porque a nossa igreja hoje ela está fechada e estamos obedecendo às ordens. E já que eu falei tanto nas canções de amor, quero falar um pouquinho hoje sobre as dimensões do amor de Deus, que para muitos e por muitos não é reconhecido. Mas antes, você que precisa de um milagre de Deus, você precisa de oração, você que está nos assistindo, está precisando de um milagre para a sua vida, no final dessa live nós vamos estar orando, unindo a nossa fé com a sua fé, o poder da oração. A própria Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Jesus já acrescenta dizendo que concordarem a respeito de tudo aquilo que pedirem. Jesus diz que Deus irá reconhecer isso, irá abençoar a vida. Eu não vou só estar orando com você, está minha esposa aqui, está minha filha, e nós vamos unir em pensamento. Eu tenho aqui muitos irmãos da igreja que nesta hora eles vão estar unindo a fé para que o milagre, ou os milagres de Deus sejam repartidos. Tá bom? Entrar e mandar seu nome, nós vamos estar orando. Às vezes não dá para a gente falar o nome de todos, mas esses nomes nós oramos todos os dias. Tá bom? Tá bom? Quero falar um pouquinho hoje sobre o amor de Deus. Muitas pessoas hoje questionam: cadê Deus? Por que Deus não intervém? Queridos, Deus age na hora certa, não se preocupe com isso. Agora, Ele tem compromisso com os seus. Ele tem com aqueles que o buscam em primeiro lugar, com aqueles que procuram viver uma vida agradável a Deus, procuram viver uma vida agradável a Deus. Então eu quero ler, se você tiver a Bíblia, abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo narra aqui o amor, para você entender, porque eu vou falar sobre algumas dimensões deste amor, do amor de Deus. O apóstolo Paulo escreveu, São Paulo, ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto irá me dar proveito. Versículo 4 diz assim: porque o amor é paciente, é benigno, o amor não se ufana em ciúmes, não se ufana, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo expressa aqui o que é o amor. E eu incluo aqui que o primeiro fruto do Espírito é amor. É quando o Espírito Santo gera o amor de Deus em nós. Mas Paulo está falando também aqui do amor. Existem o amor filial, tá? O amor ágape, que é o amor de Deus. O amor eros. Paulo está falando que muitas das vezes a expressão desse amor é errada. Muitas pessoas que se declararam um amor, hoje já não vivem mais juntos. Muitas pessoas que declararam o amor aos filhos, aos netos, hoje já não convivem. Porque ele declara aqui que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, não se ensoberbece. São particularidades desse amor. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre isso, sobre este amor. 5 dimensões do amor de Deus. Primeiro, a natureza do amor de Deus é eterna, dura para sempre. Aí você vem logo o primeiro pensamento, como é que Deus vai mandar pessoas para o inferno? Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. As pessoas que vão. Porque Deus estabeleceu um amor eterno àqueles que aceitarem a Jesus Cristo como Salvador e Rei, como único Senhor da sua vida. A estes que andam na caminhada de Jesus, que procuram agradar a Deus através de Jesus Cristo, estes, o amor é eterno. Agora, as pessoas que deixarem o caminho de Cristo e forem viver uma vida desagradável a Deus, uma vida de pecado, de fazendo coisas que desagradam a Deus, então você mesmo está caminhando para o inferno. Então o amor de Deus, a sua primeira dimensão a sua natureza é eterna. Olha o que São João disse, aquele que colocava nos ombros de Jesus a sua cabeça. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que coisa linda. Todo aquele que ama, que mantém esse amor, ele conhece a Deus, porque é nascido de Deus. Aí você pode falar, mas pastor, como é que pode? João, no seu evangelho, ele diz assim, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para resgatar a todos. Então, a segunda dimensão desse amor é a sua extensão, é incomparável. Deus amou a todos. Jesus no Calvário pagou o preço de todos. Aí você me pergunta, pastor, então como é que alguns vão para o inferno? Porque não ligaram, não entenderam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque ele morreu por todos. Em João 3,16, novamente para você aqui, João 3,16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz aqui, João 3, versículo 16. Vou ler para você entender
a extensão desse amor. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não vá para o inferno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira dimensão do amor é que o amor de Deus é eterno. Deus ficará muito triste de muitos humanos irem para o inferno. Ele vai ficar muito triste de pessoas que estavam na sua casa o louvando, que receberam milagres, que foram abençoados, mas que trocaram o amor de Deus por coisas desse mundo. Por isso mesmo João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Isso não quer dizer que você não pode gostar de viver, de passear, de achar um lugar bonito, uma praia, um monte. Ano passado, eu estive no Chile. Quando eu estive lá naquela montanha de gelo, eu disse: como é grande o amor de Deus. Como é. O pastor Valmir Cohen, ele diz que o ser humano criado por Deus é a peça principal desse universo. Porque tudo que existe, o universo, as estrelas, o sol, os planetas, os cometas, todo astro que existe, toda a natureza, toda essa beleza que é a natureza, chama-se, segundo o pastor Valmir Cohen, que é o meu presidente, chama-se pano de fundo, que é a principal obra da criação somos nós, humanos. Então, a natureza desse amor de Deus é eterna. A natureza desse amor de Deus é extensa, é grande. Deus amou o mundo, a todos, de tal maneira. Mas também a Bíblia diz que o amor de Deus, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. São Paulo diz assim, que o amor, a sua aplicação, a vivência desse amor de Deus em nós é imediata. Quando você reconhece que você é pecador, que você carece de um Salvador, e a única religião do mundo que aponta para um Salvador, a única religião, estou falando de religião, que aponta, quantas religiões nós temos no mundo? Várias, que apontam para um Salvador. É a religião cristã, que aponta Jesus Cristo como único Salvador, único caminho para Deus. E Paulo falando dessa aplicação desse amor, que é real e é imediata quando você entende isso, Paulo diz assim, no versículo 5, capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque, olha o que ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus gera o amor de Deus dentro de nós. Você já ouviu isso aqui? A pessoa mata, rouba, aí vai para a prisão, chega lá, se converte, diz que está salvo. Sim, sim, porque sem Deus nós somos isso aí. Não existe ser humano bonzinho. Não existe. Ninguém bonzinho. Tá? Não existe. Você é bonzinho até não tocarem em você. Até não te roubarem. Até não tocarem na tua esposa. Até não tocarem no seu marido. Até não tocarem nos seus filhos, nos seus netos. Até não tocarem no seu dinheiro, nos seus bens. Até aí, você é bonzinho. Mas quando tocam nessas coisas que são boas para nós viramos uma fera. E nós precisamos que esse amor que Paulo fala aqui seja gerado em nós. Por isso a pessoa, às vezes, nas prisões, pessoas que andavam totalmente erradas, desequilibradas da vida, tomam a posição por Cristo e Cristo transforma a sua vida de uma maneira maravilhosa. Porque o amor de Deus, a sua aplicação é real e imediata. Outra coisa que a quarta dimensão do amor
Jesus fala isso em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5. Jesus expressa isso, o próprio Jesus expressa isso quando ele narra no capítulo 5 de Mateus, versículos 43 e 44, quando Jesus, 43 e 44, que Jesus diz assim, capítulo 5 de Mateus, olha que coisa linda, capítulo 5 de Mateus, versículos 43 e 44. Ele diz algo aqui maravilhoso que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Aí Jesus retruca dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Só esse amor de Deus sendo gerado dentro de nós, a sua imparcialidade. Porque Jesus disse para os seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo Jesus, dizendo assim: olha, vocês ouvem o que é dito, amar aqueles que lhe fazem bem e odiar os seus inimigos. E Jesus disse: eu, porém, vim trazer outra coisa para vocês. Ele diz aqui: amarás, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Coisa dura, né? De nós orarmos, pedimos a Deus por aqueles que tenham feito-nos mal, tenham procurado tirar a nossa vida, tenham nos perseguido. Mas é aí que você vê que o Espírito Santo está gerando dentro de você um amor maravilhoso. Então, as 5 dimensões do amor, primeiro, a primeira, o amor é eterno. O segundo, é grande demais, é extensivo demais. O amor de Deus é grande demais, abrange a todos. Também a quarta é, a sua aplicação é imediata, é na hora que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador. A quarta, a sua imparcialidade. Ele não escolhe, ele não faz acepção de pessoas. Você tem que amar, você pode não andar junto, você pode não querer estar sempre por perto, mas você não odeia, você tira a mágoa, o ódio do seu coração. E por último, a universalidade desse amor encontra-se lá em Atos 17, versículo 30. A universalidade desse amor. São as 5 dimensões do amor. Atos 17, 30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens que em toda parte que se arrependam. Se você se arrepender, Deus perdoa. Se você cometeu delito, você vai ter que pagar com a justiça. A justiça vai te julgar, vai te condenar ou te inocentar, mas o seu pecado será perdoado. Isso faz parte da dimensão do amor de Deus. Agora, você pode me perguntar: pastor, mas como isso eu vou pôr em prática? Lá em Mateus capítulo 9, Jesus deixou aqui para nós algo sobre 4 homens que demonstraram esse amor de Deus em ação. Porque havia um homem que, lá em Cafarnaum, e esse homem era paralítico. E Jesus estava em Cafarnaum. E 4 amigos, 4 homens, disseram: esse homem faz milagres. Eles ouviram e viram, talvez, o que Jesus vinha já fazendo.
E eles pegaram aquele homem que estava em cima de uma cama, porque era, e levam-no aonde Jesus estava. E chegando lá, diz o texto em Mateus capítulo 9, que a casa estava superlotada. Superlotada. E um homem, 4 homens com um paralítico, numa cama. Impossível de chegar lá. Olha como se demonstra esse amor de Deus. Esses homens subiram ao telhado daquela casa. Fizeram uma brecha. Aí você pode dizer, pastor, eu conheço. Não. E as casas lá têm uma cobertura, não como a nossa aqui com telhas. É diferente um pouquinho. Mas aqueles homens subiram com a cama. E aquele paralítico deitado, olha o esforço para não cair, para não acontecer um acidente. Subiram ao eirado daquela casa e amarraram aquela cama com cordas e desceram aquele paralítico até onde Jesus estava. Jesus, o texto diz, no capítulo 9 de Mateus, que Jesus, vendo a fé daqueles homens, a disposição, Jesus não se referiu ao homem, Jesus disse assim, vendo-lhes a fé, esse amor de Deus em ação na vida dos seres humanos, faz-nos isso. Subir ao eirado, amarrar uma cama com um homem paralítico, com dificuldade de cair, uma casa cheia, procura uma posição em que Jesus está e descem aquele homem. E o texto diz que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados. E como sempre há os críticos, quem é este que pode perdoar pecados? E Jesus, olhando para eles, Jesus disse assim, mas tem o poder também para dizer a este homem, levanta-te. E imediatamente aquele homem se levantou. Eu penso, quando eu falo desse texto, como aquele homem deveria ser grato, ou grato, àqueles seus amigos. Claro, gratos a Deus, ou grato a Deus por ter Jesus Cristo ali, mas o esforço dos seus amigos de levarem-no até Jesus, e depois os seus amigos com ele, batendo um papo, saindo de Cafarnaum. A Bíblia não diz de onde eles eram, mas eles foram a Cafarnaum. E aquele homem agora, não mais dependente dos amigos, não mais dependente de uma cama, mas andando com as suas pernas. Isso é o amor de Deus. Eu falei das dimensões do amor. E agora eu estou dizendo para responder uma pergunta íntima sua. Como esse amor é praticado? Em ação. Porque o amor perdoa. Jesus, a primeira coisa que Jesus disse para aquele homem, disse, perdoados estão os teus pecados. Eu gostaria, sempre quando eu prego sobre esse assunto, eu digo, eu gostaria de ser um jornalista, e se naquela época tivesse um gravador, vamos fazer, ia gravar com aquele homem, dizendo, o que você sentiu quando Jesus disse assim, perdoados estão os teus pecados? Eu acho que aquele homem iria dizer assim, eu nem precisaria sair daqui andando, porque o peso que saiu de dentro de mim, porque o pecado pesa, talvez que estava prendendo aquele homem fosse pecado. Como é que pode um paralítico pecar, queridos? Se peca com a mente. Eu conheço pessoas que têm deficiência física, que são pessoas rancorosas, amarguradas, por não serem completas, não terem liberdade. Eu me lembro que eu trabalhava numa loja em Niterói e tinha um rapaz
nas duas pernas, e ele andava se arrastando, mas trabalhava. E todas as manhãs ele passava, porque ele trabalhava numa empresa perto da minha, e ele fazia entregas nos bancos. E ele passava dizendo para ele mesmo, ele passava falando com ele mesmo: viu? Quem mandou ser aleijado? Quem mandou ser isso? Quem mandou ser assim? Quem mandou você nascer assim? Você não deveria ter nascido. Isso era todos os dias. Eu trabalhei ali há alguns anos. Pessoas com deficiência às vezes carregam mágoas, ressentimentos. Talvez este homem aleijado estivesse preso nessas coisas, porque todo mundo podia sair, todo mundo podia passear, e ele não ficava preso a uma cama, ele dependia de outros para ir ao sanitário, para ir beber uma água, para tomar um banho. Jesus foi no ponto principal, porque o amor perdoa. Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. Outra forma do amor de Deus: o amor salva. Sabe por que Deus nos salvou? Porque Ele nos amou primeiro. Em Lucas, o próprio Jesus, no capítulo 19, versículo 10, olha o que Jesus fala aqui. Capítulo 19, versículo 10. Olha o que Jesus fala: porque o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. A ação do amor de Deus: primeiro, perdoa os nossos pecados. Segundo, o amor nos salva, nos alcança, nos ajuda a vencermos. O amor de Deus nos salva. O amor de Deus nos justifica. Aí vamos andar pela Bíblia, e está sendo muito bom hoje aqui. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz assim, capítulo 3, versículos 24, ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, quer dizer, pelo seu amor, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Paulo diz que a ação desse amor nos justifica. Nós somos justificados gratuitamente. Quando aceitamos a Jesus Cristo, temos a justiça de Deus. Eu disse isso aqui numa live domingo passado, que Jesus na cruz do Calvário tomou os nossos pecados, tirou de nós todos os nossos pecados, e aí Deus colocou da justiça de Cristo, que não pecou, em nós. Por isso nós falamos com Ele, por isso nós oramos a Ele. Então o apóstolo Paulo diz isso aqui, olha: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, o favor que nós não merecíamos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então o amor de Deus em ação, Ele perdoa, Ele salva, Ele justifica, Ele nos reconcilia. Romanos capítulo 5, no versículo de número 10, o próprio São Paulo diz assim: porque se nós, quando inimigos éramos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a que? A morte do seu Filho Jesus Cristo, muito mais, estando já nós reconciliados com Ele, seremos salvos pela sua vida. Morreu, nós não morremos com Ele. Ressuscitou Cristo, nós ressuscitaremos com Ele. Então o amor de Deus nos justifica, quer dizer, Deus coloca da justiça de Cristo em nós, Ele nos reconcilia. É isso que Paulo está falando, que mesmo sendo ingratos, pecadores, maus, Ele nos amou. Antes nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas agora, quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de Cristo, somos reconciliados com Ele, Deus, mediante que? A morte de Jesus, o preço que foi pago na cruz do Calvário, e com Ele, e com isto, Ele nos deu vida. E temos algo aqui que é fantástico. Aí nós vamos ao livro do Evangelho de João,
que diz algo maravilhoso quando o apóstolo do amor fala que o amor de Deus em ação, o amor de Deus em ação, nos liberta. 8,32 de João diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... João está dizendo aqui que o amor de Deus nos liberta. Olha que coisa linda quando nós falamos sobre o amor de Deus. Primeiro eu disse para vocês sobre as 5 dimensões do amor. Sua natureza, que é eterna. Deus nos ama. Sua extensão é incomparável. Há um cântico que a gente canta na igreja que diz assim: o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, oh, oh, grande amor. Aí ele explica no cântico: alto, sim, alto é, incomparável, profundo também, mas profundo demais, e a sua extensão é incomparável. Deus amou o mundo de tal maneira que se deu por nós. Sua aplicação é real, é na hora. Seu perdão vem na hora. Se você cometeu delitos, eu disse há pouco, se você fez algo errado, você vai ter que pagar por isso. Mas o seu pecado, Deus já perdoou. Escreve o seu nome no livro da vida. Porque a sua universalidade, quer dizer, o amor de Deus é para todos. Todos. E diz que veio salvar aquilo que havia perdido. O amor de Deus em ação. Agora, pastor, para terminar, isso, você tem que amar sem distinção, mesmo o seu inimigo. Jesus disse que nós temos que orar pelos nossos inimigos, aquele que nos persegue. Nós temos que fazer isso imediatamente. Temos que perdoar. Não podemos guardar mágoas. Quer uma doença pior do que a Covid? Mágoas e ressentimentos e falta de perdão. 3 coisas: mágoas, ressentimento e falta de perdão. Ah, pastor, mas isso mata? Sim, eternamente. Ninguém irá morar com Deus se não perdoar, se guardar mágoas, se guardar ressentimentos. Isso te leva para o inferno. Covid pode até matar você, mas se você estiver em Deus, você vai para os braços do Senhor. O amor em ação em nós nos faz perdoador. Eu me lembro de uma pessoa que diz assim: pastor, veja hoje, aquele cara era mau, aquele cara brigava à toa, aquele cara era terrível. Eu disse: você falou bem, era. E como é que ele é hoje? É crente há alguns anos. Ele é totalmente diferente. As pessoas hoje zombam dele, que antigamente tinham até medo de responder a ele. Porque o amor de Deus faz você um perdoador, um amoroso, um coração sem ira, sem rancor, sem vingança. Esse amor de Deus em ação em você ajuda você a salvar outros. Você atrai pessoas para o reino de Deus com a mudança da sua vida, com a mudança do seu linguajar, com a mudança do seu comportamento. O amor de Jesus justifica. As pessoas veem em você a transparência de Cristo. Jesus disse que nós seríamos luz. Sabe o que é isso? A luz de Deus iria refletir nesse mundo que está em trevas. Então, esse amor em nós nos faz nos reconciliarmos com os outros. E o amor de Deus nos liberta. Liberta tudo que é desagradável a Deus. Nós deixamos. Por quê? Por Ele. Por que nós perdoamos? Porque o amor de Deus nos liberta disso.
Por que não guardamos mágoas? Porque o amor de Deus nos liberta disso. Por que não guardamos ressentimentos? Porque o amor de Deus em nós gera isso em nós. Queridos, queridas, creia em Jesus Cristo. Tome uma posição por Jesus Cristo. Abra o seu coração para Ele, para que esse amor seja gerado em você pelo Espírito Santo. E você será uma pessoa abençoada. Quantos casamentos poderiam ser salvos? Quantas relações poderiam, ou quantas quebras dessas, da união poderiam ser salvas se o amor de Deus. Eu disse no início que o amor de Deus não arde em ciúme, não se exaspera. O amor de Deus é benigno. Esse benigno quer dizer, tem intenção boa. O amor de Deus não se ufana, não se ira, não se separa. Deixe Deus entrar na sua vida e você vai ver como Deus vai mudar você. Isso pode começar agora. Isso vai, se você abrir o seu coração, nós vamos orar por você já já. Isso pode começar dentro de você. Agora, a primeira coisa que Ele vai fazer, Ele vai perdoar você dos seus pecados. Ah, pastor, já fui à igreja mais de 10 vezes e saio. Não desista. Deus está esperando você. Ele disse, vinde a mim todos vós que vos achais cansados, sobrecarregados, aflitos, desesperados, desesperançados. Ele diz que Ele vai nos aliviar. Ele vai tirar a nossa carga. Deixa Deus fazer isso com você. Ah, pastor, eu preciso de um milagre. O amor de Deus faz milagre. O amor de Deus cura. Aquele paralítico foi curado imediatamente. Então, queridos, deixa Deus tocar em você. Eu quero fazer uma primeira oração, depois nós vamos orar para a cura, para milagre. Eu quero orar agora por perdão de pecados. Você quer tomar a posição com Cristo? Você está afastado do Senhor Jesus? Ore comigo. Eu vou falar umas palavras aqui, você vai dizer em casa, aí, onde você estiver, no seu carro, no seu trabalho, não sei, na rua. Você vai orar comigo, diga assim, meu Deus, em nome de Jesus, eu entendi agora a proporção do teu amor, as dimensões do seu amor, o seu amor em ação. Deus, tu sabes que eu tenho falhado contigo, eu tenho errado, eu sou pecador e eu preciso de Jesus como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, lava-me com teu sangue. Oh Deus, obrigado por este amor, obrigado por não desistiu de mim. Obrigado, Senhor, porque em Ti há vida, há paz, há alegria. Que o Teu Espírito, eu permito, diga isso, eu permito que o Teu Espírito Santo entre no meu coração e faça uma faxina, uma limpeza geral. Deus, faça isso na minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, mas meu Salvador. Amém. Amém. Pastor, e aí, o que é que eu faço? Agora é contigo. Quando as igrejas forem abertas, procure uma igreja que pregue Jesus Cristo como o único caminho para Deus, não existe atalhos, e viva uma vida cristã, viva uma vida com Deus e abandone aquilo que você estava fazendo de errado, porque você sabe o que estava errado, você sabe o que desagrada a Deus, tá? Agora eu quero orar no encerramento dessa live por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que escreveram e mandando o seu nome, pedindo. Vamos estar orando aqui por Romão, Jane, Vera Lúcia Alvarenga e toda a família, a Caroline, Guilherme e David, o Luiz,
Luiz Marinho, que está com Covid, que está internado. Vamos orar por esse homem. Orando pelo Henrique, recém-nascido. Que bênção. Passou por cirurgia e está internado desde o dia 22. Essa criança que nasceu agora, que Deus gere vida nessa criança. A Fátima Pinheiro e toda a sua família, irmão de Omar, toda a família. O Hilton, meu diácono Hilton, Cristina, toda a família. O Léo, que é o ministro de louvor lá da igreja, os seus filhos, toda essa família abençoada. A irmã Celina também, a irmã Celi. Beijo, irmã Celi. Deus abençoe a irmã Celina, o seu marido, o evangelista Robert, sua esposa, seus filhos. Felipe Rayane, é isso? Felipe Rayane, Camila, o irmão Nelson e toda a família, diácono Nelson e toda a família. Ei, que Deus abençoe. O Ezequiel, a Carlinha, o Paulo Vitor, a Fatinha, Denis, nossa diaconisa Maria, Ezequiel e Carlos estão lá em Brasília. O José, Ricardo, a Gleice, a Áurea e toda a família. O Paulo Ricardo, sua esposa, seus filhos. A mãe da cantora Paula Miranda, que está internada de anemia profunda e pneumonia. Que Deus toque nessa senhora, em nome de Jesus. A missionária Lúcia, um abraço. Alcídia e Aldina e Eleni, que passou mal com água na pleura. Que Deus toque nessa vida. Rosana e família, Francine, nosso diácono Vinícius, a sua filhinha, Cauã, a Karina e o marido. Vamos estar orando também por quem? Augusto Sena, doutor Augusto Sena, está com Covid, um grande médico. Doutor Augusto Sena, em nome de Jesus. Fátima e família, Maria de Fátima, Vilma, Vinícius, sua filha, seu marido, o Robertinho, Eliane, o Júnior, Roberto Júnior, toda essa família. Também o Miguel, recuperação dessa gripe alérgica, em nome de Jesus. Quem mais? Sônia, Joseph, Jonatas, Alcide, a Sônia está lá na Inglaterra, lá em Londres. Todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham nos nossos serviços de auxílios gerais, serviços essenciais, que Deus guarde essas vidas. A mãe do professor Anderson está com problema de vesícula. Olha quanta gente. Yolanda, Fabiana, uma aluna da minha filha Sara, que é professora, Luiz Carlos, Mércia, Jorge Luiz, o Marcos, a Miriam, a sua mamãe, sua sogra e toda a família, também a Aline, as nossas Alines e toda a família, o Ivânio e toda a família, Ivânio, meu irmão, que está com Covid. Vamos estar orando também pela irmã Célia, seu irmão que ainda continua internado, o irmão Antônio, toda a família, Ricardo, Eliane, a Márcia, o Tony, todos os seus filhos, toda essa família abençoada por Deus. Orando também, está chegando mais aqui, a Valdinéia Figueiredo e família, o Zé Luiz Oliveira, o Jonathan, orando também pela Geralda, pelo Francisco, orando também pelo Jorge, Sueli, seu irmão Alcerno, Mazinho e família, o Hamilton e família, são todos, a Zezé, nossa diaconisa, Alciné e Jorge, o nosso evangelista, já falei, o Robert, o evangelista Maxwell, os nossos diáconos, nossos líderes de departamentos, toda a nossa membresia da igreja Fé para Todos em São Gonçalo, e todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, sabendo que Ele é o nosso socorro bem presente. Temos que orar por essas vidas. A nossa querida Maria, seu filho Charles, a Edileus e família. São tanta gente. O Rodrigo, que sempre é nosso membro. Que Deus abençoe a sua vida. Quem mais? Camille, Ingrid, a Carmelito, o Sebastião. São tanta gente, queridos. Vamos orar agora. E você que eu não sei o seu nome? A irmã Geni, a sua filha que teve neném agora. Que essa criança seja uma bênção. Orar pela minha filha que está grávida, 5 meses, a minha esposa Cora, minha família, toda a minha família, tá? O Miguelzinho, já falei aqui, em nome de Jesus, que Ele alcance a todos os idosos, as crianças,
Que Deus nos livre, pelo nosso prefeito que está com Covid, pela esposa dele, pelo governador que está com Covid, e a sua esposa, pelo nosso presidente. Que Deus dê sabedoria a esse homem que professa Jesus Cristo como Senhor, que livre-o dos seus inimigos, dos seus algozes, porque as pessoas estão fazendo dessa pandemia um movimento político de corrupção, de safadeza nesse país. Que Deus nos livre disso. Vamos orar a Deus agora em nome de Jesus. Pai, oramos agora porque Tu és Deus de milagres. Assim como Tu deste esperança àquele paralítico, teve o perdão dos seus pecados que só Tu poderias perdoar, mas também levantou aquele homem da cama, da escravidão de uma cama, e o fez andar. Deus, há pessoas sofrendo agora diversos tipos de enfermidades. Ou não é só Covid que mata, são outras enfermidades. Existem outros vírus, outras bactérias, outras enfermidades. Há crentes hoje medrosos, na cama, com medo de tudo, porque no amor, o amor de Deus lança fora todo medo. Deus tira essa covardia, esse medo. Não é você sair por aí, não, é você tomar as precauções, as orientações médicas, mas ter a confiança que nada pode chegar à sua vida. Deus, em nome de Jesus, vá ao encontro dessas vidas que estão tão longe daqui, porque por essa live nós vamos longe, aonde pessoas estão desenganadas pela medicina, onde pessoas estão desempregadas, sem fonte de renda, onde pessoas estão sem emprego, onde pessoas estão sofrendo, estão com medo, enlutadas. Deus, enxugue as lágrimas, repreenda o mal, caia por terra toda a resistência maligna, todo o mal. Esse meu amigo doutor Sena, meu Deus, cura dessa Covid, levanta esse homem que tanto bem fez a tantas pessoas. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo a energia maligna de enfermidade, o mal, a Covid. Caia por terra a resistência, em nome de Jesus. Traga vida, traga saúde, traga paz, traga alegria. Oh Deus, traga liberdade, porque Tu és Deus que liberta. Oh Deus, obrigado por podermos falar contigo e saber que as nossas orações sobem ao trono da Tua graça, e Tu já estás dando ordem aos Teus anjos para libertar, para curar, para abençoar, para sarar, para abrir porta de emprego. Deus, liberta a nossa nação do mal, da corrupção, da ambição política. Deus, em nome de Jesus, toca na mente desses homens, que esses homens possam gerar leis que abençoem o povo brasileiro precisa do socorro Teu, Senhor. A Tua igreja está aqui, a Tua igreja está com as portas fechadas. Deus, tome posição e seja feita a Tua vontade. Oramos, Pai, eu me incluo nisso como pastor, responsável, como pai, como sogro, como vó, como avô, como um palestrante da Tua palavra. Eu preciso da Tua unção, do Teu Espírito. Dirija-nos em todos, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por esta quarta-feira. Fica conosco, nos dê uma noite tranquila, uma quinta-feira de notícias boas, porque Tu és Deus de boas novas. O Evangelho quer dizer boas novas. Tu és Deus de coisas novas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, se até domingo não resolverem nada, teremos uma live às 9 horas da manhã. É só entrar no Facebook, Igreja Evangélica Fé para 9 horas da manhã, vai até 10h30. Eu vou fazer da igreja. E à noite, às 19 horas, eu vou fazer aqui de casa, a partir das 19 horas, Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. E também, após meia hora, agora terminado, vai estar no YouTube. Então, se você quer mandar por alguém, Igreja Evangélica Fé para Todos vai ter a live de hoje, a data de hoje, 13 de maio de 2020. E no domingo, mesma coisa, 9 horas da manhã até 10h30, e depois no YouTube, a mesma coisa à noite, domingo. Queridos, Deus abençoe você, obrigado por ter você aí. Ore por mim, pastor Samuel Brito, ore pela igreja Fé para Todos em São Gonçalo. Nós sempre estaremos orando por você. Esses nomes estão guardados aqui. E vamos estar sempre orando por vocês. Queridos, Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos. Não só hoje, mas para todo sempre. Você diz amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.